Conselhos de um pai que ama seu filho. Em Provérbios 4, hoje a gente vai falar sobre isso. Alguns conselhos que o nosso Pai, Deus, deixou para nós, para a gente meditar e colocar em prática. São conselhos práticos que poucas pessoas executam, por mais simples que pareça. Ele mexe com a gente e faz pensar, nossa, como somos, às vezes, rebeldes, como somos contrário das coisas que Deus nos diz. E por que essa dificuldade? Como a gente tem dificuldade disso? É complicado, mas a gente precisa sempre trazer a consciência e mudar, porque o primeiro passo é o agora, é o já. Por isso, em Provérbios 4, ele dá o seguinte conselho: ouça, meus filhos, a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento. Saber escolher as coisas, discernimento. O ensino que lhe ofereço é bom, por isso não abandone a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia do meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se a minhas palavras de todo o coração. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. O primeiro conselho é esse. Apegue-se a minhas palavras. Você tem que estar familiarizado, você tem que gostar. Se apegar é, intimidade. Poxa, que legal, vou desfrutar disso. Isso tem que entrar no meu coração. Então, apegar vem no sentido de, poxa, isso tem que fazer muito sentido para mim, senão não adianta. Senão você não tem motivação para estudar a palavra do Senhor, senão você não tem motivação, senão não vai fazer sentido. Você vai ler como se fosse uma frase de Instagram. Segundo, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Obedecer. Não adianta você estar familiarizado com aquilo e deixar como se fosse qualquer coisa. Então, se obedecer é uma das dificuldades que a gente tem. Você já percebeu? Quando às vezes alguém pede alguma coisa, quando alguém fala alguma coisa, a gente tem um orgulho, muitas vezes, de falar, não, eu não vou fazer isso que a pessoa está falando. Lógico, quando a gente está falando de um com o outro, tudo bem. Mas falando de Deus, a gente não pode ter mais esse mesmo comportamento. Como é difícil obedecer. Às vezes a gente elimina algumas coisinhas que Deus está nos falando e nos pedindo. Muitas vezes a gente deixa de conhecer a Deus justamente por conta disso. Não, eu não vou conhecer a Deus porque eu sei que é muito difícil. E se a gente vai pelo caminho da lei, que né, você tem que cumprir os 600 e tantos mandamentos, a gente com certeza falha todos os dias. Mas se a gente for no caminho da graça, que é o poder de Deus que transforma nossa mente, nosso coração e faz a gente constantemente estar evoluindo, caminhando, entendendo que sim, a gente vai errar, a gente é falho, mas conforme a gente vai tendo intimidade com a palavra, vai guardando no nosso coração, vai entendendo que aquilo nos faz bem, que não é por regra, mas que é por saúde, que é por vida tranquila, que é por paz, que é por uma consciência leve, com certeza a gente começa a entender que vale a pena, entendeu? A lei do Senhor é para que a gente esteja no coração e não nas atitudes forçadas sem o entendimento. Ela precisa ser cumprida. Então, obedecer os mandamentos trará vida. O próximo é: procure obter sabedoria e entendimento. Procurar é você se interessar, é você expandir os seus conhecimentos, é você aumentar o seu leque de informações, é aumentar o seu leque de entendimento em relação ao Senhor. Então, primeiro vem a intimidade. Você tem que começar a estar familiarizado para entrar no coração, para depois você aumentar esse conhecimento, expandir, procurar. A Bíblia fala que a gente tem que procurar a sabedoria, assim como mais que ouro e prata, dá tudo que você tem para ter o entendimento. Então, é mais ou menos isso, né? Eu não estou lembrado. Procure obter sabedoria e entendimento, não se esqueça das minhas palavras, nem se afaste. Não esqueça. Então, recordação, está constantemente relembrando das coisas que Deus diz. Está constantemente ensinando, pregando. Por que a Bíblia fala que
ide por todo e pregue o evangelho, porque a melhor ferramenta que tem para você não esquecer é o ensino, é a fala. Você não precisa fazer um vídeo assim que nem estou fazendo, mas ensine seus amigos, ensine as pessoas próximas, ensine as pessoas que você ama, por mais que às vezes confronte, né? Às vezes as pessoas acham muito bizarro isso, mas quem te dá a abertura, procure explicar, que vai valer a pena e você vai ser muito edificado. E o sexto conselho e último é: não abandone a sabedoria e ela protegerá você. A sabedoria te protege, porque você vai ter uma capacidade muito maior, que foi o que o texto inicial falou, que é de discernir, saber escolher as coisas. Estar com as pessoas certas, falar as coisas certas, ter atitudes certas. E isso traz vida. A gente lembra que o salário do pecado é a morte. Não morte física, mas também pode ser. Porque as pessoas que estão muito afundadas nos pecados acabam cometendo erros muito graves. Mas a morte espiritual, uma vida sem propósito, uma vida cansada, uma vida de frustração, uma vida de onde você está em cima de uma esteira sem chegar a lugar nenhum, onde você pensa só em si e esquece das pessoas próximas, perde o sentido do amor, perde o sentido da vida. E isso é a principal morte. Muitas pessoas já estão mortas, mas não sabem, porque não têm esse entendimento. E é difícil a gente explicar muitas vezes. É difícil falar, trazer em palavras para ressignificar isso. Mas Deus tem esse poder de transformar uma vida e a gente depende dele para isso. Esse é o dom de Deus, de transformar uma pessoa que às vezes está perdida numa alma, uma alma vivificada. Então é muito sensacional isso, e por isso que a gente deve sempre lembrar do Senhor e honrar o nome dele. E o final é uma promessa: ame-a e ele cuidará de você. Você quer que o Senhor cuide de você? Cuide da sua vida, cuide do seu dia a dia, da sua família. É os conselhos que ele dá em troca disso. Deus vai te amar. A forma de amor dele é a gente fazer a nossa parte também. Não tem como. Espero que tenha gostado desse vídeo e eu te pergunto: você ama o Senhor? Você segue essas dicas? Você guarda no coração? Você tem intimidade? Você procura expandir os seus conhecimentos? Espero que sim. Mande esse vídeo para alguém, compartilhe, comente aqui o que você achou, se você quer participar. Um grande abraço e até mais.